comunicação bilíngue para surdos, ainda um desafio. Depois de 13 anos da sanção da lei de Libras e uma década do decreto que implementou o ProLibras, pessoas com surdez contabilizam avanços, conquistas e alguns retrocessos. O ser humano, para se sentir pleno e exercer efetivamente sua cidadania, precisa ver contempladas todas as condições de comunicação para se integrar irrestritamente à sociedade, sem distinção. Para os surdos, um passo decisivo nessa direção foi a criação da Lei nº 10.436/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.626/2005, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, Libras, e que está completando 13 anos de existência. Além da aprovação dessa lei, há uma década houve a implementação do ProLibras, Exame Nacional para Certificação de Proficiência no Uso e no Ensino de Libras, e Certificação de Proficiência na Tradução e Interpretação de Libras, /português/Libras. Durante esse período, algumas questões tornaram-se imperiosas. O que mudou em termos de acessibilidade de comunicação para essa população? Como as entidades e órgãos públicos e privados têm agido para auxiliar no avanço dessa demanda? Na opinião de Paulo Roberto do Nascimento, chefe de gabinete do Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, localizada no Rio de Janeiro, a lei é um grande avanço, pois traz consigo a vitória da comunidade surda organizada. Quanto ao ProLibras, não se pode ainda avaliar integralmente seus resultados, pois a 7ª edição foi realizada recentemente e com um número expressivo de candidatos no estado do Rio de Janeiro, 899 pessoas inscritas. Outro avanço, segundo o Nascimento, é a exigência de concurso público para tradutores e intérpretes da língua brasileira de sinais. Mas é claro que a plena garantia dos direitos à acessibilidade dos surdos ainda depende da implementação de mais medidas, afirma. O INES é reconhecido na estrutura do Ministério da Educação, MEC, como Centro Referência Nacional na área da surdez, exercendo os papéis de subsidiar a formulação de políticas públicas e sua implementação pelas esferas subnacionais do governo. Ronice Müller de Quadros, professora associada à Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e pesquisadora do CNPq, observa vários avanços, entre eles a criação dos cursos de graduação, licenciatura e bacharelado de letras Libras, pedagogia bilíngue e português como a segunda língua para os surdos. Esses cursos, avalia, pretendem formar profissionais da área com a devida qualificação, especialmente os professores de Libras, os tradutores e intérpretes de Libras e português, os professores bilíngues de Libras e português e os professores da língua portuguesa como L2 para os surdos. Além disso, vemos a presença de surdos na Universidade Pública Brasileira, enquanto alunos e professores. Também o reconhecimento de que o português não pode ser o fator de exclusão de surdos, determinando a organização de provas de seleção, concursos e avaliações de progressão disponíveis em Libras. E mais, o reconhecimento da educação bilíngue para os surdos como forma mais apropriada de educação, acredita a professora. Entretanto, ela não se esquiva de apontar retrocessos. Creio que ainda haja uma tensão entre a visão dos surdos, a partir de uma perspectiva clínica terapêutica, dentro da educação especial. No âmbito das políticas educacionais, que torna a implementação da educação bilíngue para surdos na educação básica muito truncada. Para Ronice, a questão da acessibilidade de comunicação para os surdos está relacionada diferentemente à implementação da Lei de Libras. O Exame ProLibras é uma das iniciativas. Contudo, particularmente, vejo o efeito de várias ações que, em conjunto,
determinam a inserção social do surdo brasileiros na sociedade como um todo. Mais importante do que o ProLibras foi o investimento do governo federal na formação de profissionais que atuam na área, por meio da criação de vários cursos de graduação em todo o país. Essa formação está acontecendo também em todas as licenciaturas do país, quando os alunos de qualquer licenciatura estão tendo a oportunidade de conhecer a língua brasileira de sinais, e a comunidade surda elogia. Ana Regina e Souza Campelo, diretora-presidente da Federação Nacional Educação e Integração dos Surdos, FENES, também ressalta a evolução nessa relação de comunicação de surdos na sociedade. Em sua avaliação, houve um avanço muito grande, como o cumprimento da criação do curso Letras Libras e da certificação de ProLibras para compensar a ausência do curso Letras Libras nos estados onde não tem por falta de força política. Na questão da inclusão, algumas instituições que implantaram o curso de Letras Libras estão atendendo à acessibilidade dos surdos, com a presença dos intérpretes de Libras, videoconferências em Libras e provas em Libras. E o mais importante, a instrução em Libras pelos professores bilíngues, que são poucos em outros estados, em maior número na Universidade Federal de Santa Catarina, acrescenta. Apesar disso, ela observa certos retrocessos, como certa descrença da Libras, pouca divulgação de pesquisas e criação de estudos linguísticos de Libras, falta de força de vontade política para implementar curso de Letras Libras, como a Universidade de São Paulo, USP. Eixos de acesso. Segundo Antônio José Ferreira, titular da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República desde 2011, o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limite, conduz várias ações nos eixos de acesso à educação, política de saúde, acessibilidade e inclusão social. São mais de 15 ministérios envolvidos e, ao todo, já foram destinados mais de 7,5 bilhões em orçamento nesses eixos. No que diz respeito à acessibilidade na comunicação para surdos, as principais iniciativas estão relacionadas aos eixos de acesso à educação e acessibilidade. Na temática da educação, foram equipadas mais de 40 mil escolas com acessibilidade, mais de 30 mil com salas de recursos funcionais, além de cada vez mais ser acrescentado o ingresso de alunos com deficiência nas escolas de ensino regular. Como mostra o Censo Escolar de 2014, explica. De acordo com Ferreira, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos e a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, SNPD, acompanham e monitoram de perto a execução do Viver Sem Limite. Além disso, a SNPD é responsável por financiar e acompanhar as centrais de interpretação de Libras, já que contemplaram mais de 30 inauguradas em todas as regiões do país. Ferreira também destaca a aprovação da Lei de Libras e sua regulamentação como um marco na difusão da língua das comunidades surdas brasileiras. Para ele, em geral, todas as previsões legais que foram delineadas no Decreto número 5.626/2005, há 10 anos, hoje são realidade. O ProLibras, que apesar de um recente atraso, já certificou mais de 5 mil tradutores, intérpretes, usuários e educadores. O ensino da Libras como disciplina obrigatória aos cursos de licenciatura e fonoaudiologia. O uso e difusão da Libras nos serviços públicos. E uma das mais importantes conquistas, a criação do cursos Letra Libras, presenciais e educação à distância, para a formação de novos professores e para a formação de novos tradutores e intérpretes de Libras. A Lei de Libras tem permitido ao país viver uma experiência inicial de uma nação plurilingüe. Destaco, como consequência, os avanços positivos nas políticas de educação bilíngue, na perspectiva da educação inclusiva, previstos no Plano Nacional de Educação e na Lei Brasileira de Inclusão. Não consideramos que haja retrocessos, mas etapas de construção da cidadania,
analisa o secretário. Segundo o informe institucional do MEC, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, SECAD, tem atuado de forma a contribuir para a evolução da acessibilidade de comunicação para surdos no Brasil. O Ministério da Educação, em articulação com os estados, municípios e Distrito Federal, contempla o atendimento às necessidades educacionais específicas dos estudantes surdos, por intermédio de programas e ações de formação continuada de professores. Disponibilizaram materiais pedagógicos, tecnológicos e acessíveis. Outro aspecto enfatizado pelo MEC é que a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, permitiu o acolhimento das pessoas com deficiência na rede regular de ensino, a partir da busca por promover a universalização do acesso à educação em todas as etapas e modalidades. Nesse contexto, destacam-se os avanços que vêm sendo obtidos com a implementação da política de inclusão na educação básica e superior, como a oferta de formação inicial de professores para ensino de Libras, de profissionais tradutores e intérpretes, da disponibilização de softwares para tradução de Libras, legendas em língua portuguesa, livros didáticos, paradidáticos e dicionários trilíngues, atendimento educacional especial, AEE, sendo integrado ao projeto político pedagógico da escola, entre outros, essencialmente para eliminar as barreiras comunicativas e pedagógicas na formação acadêmica dos estudantes surdos. Barreiras. Do ponto de vista da educação, existem obstáculos que ainda precisam ser ultrapassados para alcançar o acesso mais amplo na comunicação dos surdos. Na opinião do chefe de gabinete do INES, o principal é a língua, pois mesmo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, LDB 1996, reconhecendo a Libras como a língua de instrução do surdo, ainda é pouco o que se discute e se põe em prática. A ausência de intérpretes nas esferas públicas municipais, estaduais e federais é um grande problema. A Lei da Acessibilidade, número 10.098/00, e seus decretos dizem que todos os órgãos públicos são obrigados a ter intérpretes de Libras e que os servidores públicos são orientados a aprender Libras para se comunicar com os clientes surdos. Esse é o obstáculo que a gente encontra, afirma Ana Regina, representante da FENES. Antônio José Ferreira tem convicção de que um dos principais obstáculos deve ser ultrapassado com a universalização da educação de alunos surdos na escola regular em até 10 anos, como prevê o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014. Em sua opinião, o ensino segregado é uma barreira considerável que pautou a educação de pessoas com deficiência por séculos no Brasil e enfrentada corajosamente apenas nos últimos 10 anos. A SECAD, do MEC, aposta que a principal barreira para o acesso mais amplo de comunicação para surdos ainda é atitudinal, para a correta seleção e acionamento dos recursos técnico-pedagógicos que devem ser implementados para o desenvolvimento das potencialidades da pessoa surda, em toda a sua diversidade, num ambiente escolar inclusivo. Nesse sentido, o Ministério da Educação tem promovido apoio técnico e financeiro para a formação de professores por meio do Plano de Ação Articulada, PAR, e da Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, visando, além da disponibilização de recursos tecnológicos, assistiva, a formação de docentes e gestores para atender às especificidades dos estudantes com surdez. Prazo de validade do ProLibras. Em relação ao prazo de validade do ProLibras, que pelo decreto número 5.626/2005, encerra-se em dezembro deste ano, existem dúvidas sobre a programação para 2016. Iniciativa necessária, uma vez que não há instituições de ensino superior suficientes para a formação dos profissionais visando a atuação como intérpretes e professores de Libras. Posso garantir
que esse prazo será ampliado. Este ano, ocorreu o 7º exame, realizado novamente pela UFSC, afirma Nascimento. Ferreira informa que a equipe da SNPD já está analisando a questão dos prazos estabelecidos pelo Decreto número 5.626/2005. Nossas considerações serão discutidas com o Ministério da Educação e com a sociedade civil, para consensualmente chegarmos a uma proposta de ajuste da legislação. A FENEIS irá propor ao Congresso e ao MEC a prorrogação da validade. A elaboração do projeto de lei está quase pronta, faltando apenas o encaminhamento para aplicação em 2016. A visão do MEC é que o ProLibras terá continuidade enquanto for necessário. Aposta. De acordo com o secretário nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o reconhecimento da deficiência como parte da diversidade humana é uma aposta corajosa para a comunidade internacional e para o Brasil não é diferente. No entanto, essa compreensão também traz enormes desafios. Há avanços notáveis no Brasil na última década sobre o alcance das políticas públicas para as pessoas com deficiência, de modo geral, e para os surdos, em particular. É o caso da assistência social, da previdência, da saúde, da educação, da habitação, das ações de participação e controle social das políticas, enfim, de muitas áreas. 7ª edição do ProLibras recebe quase 9.000 inscritos. O ProLibras, Exame Nacional para Certificação de Proficiência no Uso e no Ensino de Libras e para Certificação da Proficiência na Tradução e Interpretação de Libras, português Libras, é uma ação de política pública importante no sentido de certificar as pessoas envolvidas no processo de comunicação de surdos. Em sua 7ª edição, neste ano de 2015, a procura pelo exame atingiu a marca de 8.623 inscritos. A primeira fase foi realizada no dia 27 de setembro, com a prova objetiva, em 34 cidades brasileiras, sendo 26 capitais. A prova prática se estendeu até o dia 2 de outubro. A correção das avaliações finais será efetuada durante o mês de outubro e não há previsão de data para conclusões finais, segundo informações do professor Olinto Furtado, da Comissão Permanente do Concurso Vestibular, COPERV, da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e coordenador executivo do 7º ProLibras. No entanto, é possível fazer um balanço parcial. De acordo com o resultado da prova objetiva, dos 8.623 inscritos, 2.634, que é 30,55%, foram habilitados para realizar a prova prática. Do número total de inscritos, 6.824 são ouvintes, com 2.200 conseguindo aprovação para a prova prática, e 1.799 são surdos, com 434 aprovações para a segunda fase, relata o coordenador. Diferenças devem ser reconhecidas e resguardadas. Existem certas divergências quanto à elaboração de políticas de comunicação entre surdos que se comunicam por meio de Libras e uma parcela dessa população que não utiliza essa língua, pois recorre a aparelhos auditivos ou à leitura labial, e afirma que, por isso, não precisa de intérpretes. Diante desse cenário, como lidar com essas diferenças específicas entre surdos oralizados e sinalizados quando se fala em acessibilidade de comunicação? Ronice diz que se refere às pessoas que fazem parte das comunidades surdas brasileiras, que se constituem socioculturalmente por meio do encontro entre surdos, que, como consequência, usam a língua de sinais. Os demais
formam outros grupos sociais que devem ser reconhecidos como lhes conviver. Não é uma questão de generalização, mas sim de reconhecimento sobre quem está falando. Cada diferença deve ser reconhecida e ter suas especificidades resguardadas. Os surdos, de quem eu falo e têm uma relação de pertencimento, são os que fazem parte das comunidades surdas brasileiras que usam Libras, afirma. Segundo Ana Regina, há várias pesquisas demonstrando que a maioria dos surdos oralizados só conseguem ler de 20% a 25% das mensagens através da leitura labial, perdendo grande parte das informações. Geralmente, os surdos oralizados deduzem as informações através do contexto em que as palavras são ditas. Ele conta que o Programa de Avaliação Nacional do Desenvolvimento da Linguagem do Surdo Brasileiro, PANDESB, 1999 a 2011, criado por Fernando Carpovilla, considerado o maior programa do mundo para avaliação do desenvolvimento escolar de cognição e de linguagem de uma população escolar surda, concluiu que estudantes surdos aprendem mais e melhor em instituições bilíngues, escolas especiais que ensinam em Libras e português, do que em escolas monolíngues, as que ensinam em português apenas. Competências como decodificação. Competências como decodificação e reconhecimento de palavras, compreensão de leitura de textos, vocabulários em Libras, dentre outras, foram significativamente superiores em escolas bilíngues em relação às escolas comuns.